Aqui ao meu lado o Emerson Luiz, que está respirando um pouco mais aliviado, afinal o tricolor das Laranjeiras saiu da última colocação. Até que enfim, Emerson, boa tarde. Até que enfim, boa tarde, Moisés, boa tarde a todos ligados aqui no Balanço Geral, mas continua lá embaixo ainda, mas já é uma motivação de recuperação. O Corinthians também deixou a zona do rebaixamento, teve lances bizarros, a gente vai mostrar tudo isso a partir de agora e o Botafogo segue firme na liderança. Segue o líder. Valeu? Segue o líder. Toca a ficha aí. Vamos lá. Terminou a primeira fase da Série B de Santa Catarina, o nosso primeiro destaque, que definiu oficialmente os times classificados para as semifinais de maneira direta, os confrontos eliminatórios e os rebaixados. A dupla de Blumenau não conseguiu uma coisa nem outra. Vai permanecer na segunda divisão. De volta ao seu estádio, o Roberto Santos Garcia, o Robertão. O Camboriú venceu o Atlético Catarinense por 1-0 com esse gol do Ebert. Se classificou e rebaixou o Atlético Catarinense. Quem também caiu para a Série C foi o Guarani, jogando em sua cidade, em Palhoça. Saiu perdendo para o Carlos Renault com esse gol do Wenderson. Juan Matos até empatou a partida, mas não evitou a queda para a terceira divisão. Guarani 1, Carlos Renault também 1. Em Rio do Sul, o Santa Catarina se manteve invicto, já estava classificado direto para a semifinal. Saiu na frente com esse gol do zagueiro Joanderson. No entanto, permitiu um empate do Juventus aos 50 minutos nos acréscimos, com Hélio Paraíba, 1-1, placar final. O Caravaggio confirmou a segunda vaga direta para a semifinal em Nova Veneza, vencer o Metropolitano 2-0, gols do Gênesis e do Rafael Fávaro. O Metropolitano não caiu, mas também não se classificou. Está mantido para a Série B do ano que vem, junto com o Blumenau, que em Jaraguá do Sul recebeu o Tubarão, saiu perdendo com esse gol do Thiago Rubim. O time até empatou com Bruno Rosa. Porém, Giovani Soares, ainda no primeiro tempo, fez 2-1 para o visitante. E na etapa final, em 17 minutos, o Tubarão marcou 3 vezes, com Carlos Renato, Laércio e João Paulo. PEC 1, Tubarão 5. Placar final. Que despedida melancólica da dupla blumenauense, pelo menos se manteve, como a gente vai mostrar aqui nos números da classificação final da primeira fase. Se manteve na Série B, na segunda divisão ano que vem, mas é um ano de espera. Santa Catarina 19 pontos, Caravaggio 17, Carlos Renault 16, Tubarão 15, Juventus 12, Camboriú com 11, os 6 classificados. Blumenau e Metropolitano, portanto, não avançaram, não caíram. 8 pontos a diferença aqui, é apenas uma vitória do Blumenau, 2 contra 1 do Metropolitano. Guarani, 7 pontos, Atlético Catarinense com 6, rebaixados, pior do que Metropolitano e Blumenau, vão disputar a terceira divisão do futebol catarinense. Confrontos do mata-mata já nesse meio de semana, já tem até a ordem, inclusive, dos confrontos que a gente vai mostrar para você aqui no Balanço Geral. Os números apontam Santa Catarina, portanto, esperando Carlos Renault e Camboriú, jogos de ida e volta, sendo que a primeira partida aqui vai ser em Camboriú, vai ser no meio dessa semana, só falta definir o horário, vai ser quarta-feira. E no outro lado, o Caravaggio também espera, já está na semifinal, aguarda o vencedor de Juventus e Tubarão. O primeiro jogo acontece em Jaraguá do Sul. Penúltima rodada da Série A, todos os 10 jogos do fim de semana, com muitas reestreias, lances bizarros, polêmicos e Botafogo na liderança. Já começamos com polêmica em Brasília, no Mané Garrincha. O Juventude até fez o gol contra o São Paulo nessa falha feia do goleiro Rafael. Só que o árbitro Wilton Pereira Sampaio
enxergou o toque na mão depois de consultar o VAR do Gabriel Tagliari. Gol anulado, placar em branco, Juventude na reestreia do Jair Ventura 0, São Paulo também 0. No mesmo estádio Mané Garrincha, o lance inusitado que chamou a atenção na rodada. O Criciúma até saiu da frente do Flamengo com esse gol do Rodrigo. O Pedro teve a chance de empatar de pênalti, mas bateu mal e o Gustavo defendeu. Só que o artilheiro do campeonato se redimiu com esse tapa após o passe do Arrascaeta. Aí o lance confuso. Barreto chutou uma segunda bola tirada por um torcedor da arquibancada e o pênalti foi marcado. O Barreto, de acordo com a arbitragem, atirou a bola deliberada propositalmente em direção a Everton Cebolinha. Regra 12 confirma, a segunda bola é considerada um objeto em campo e o pênalti foi marcado. Gabriel bateu bem para confirmar a vitória do Flamengo sobre o Criciúma por 2-1. Na reestreia do zagueiro Thiago Silva, depois de 10 partidas, o Fluminense venceu com esse gol do Cauã Elias. Jogada do Arias, o corta-luz inteligente do Ganso e a batida do garoto de 18 anos para confirmar a vitória tricolor por 1-0 na Arena Pantanal. O Grêmio também interrompeu a sequência negativa de 3 derrotas seguidas ao bater o Vitória no Centenário em Caxias do Sul, 2-0, gols do Soteldo e do Reinaldo cobrando pênalti. O Corinthians deixou a zona do rebaixamento, segunda vitória seguida sob o comando do técnico argentino Ramon Dias, na vitória sobre o Bahia em Salvador, na Fonte Nova, com esse gol do paraguaio Ángel Romero. No Castelão, Fortaleza confirmou o grande momento, entrou no G4 ao fazer 1-0 com Pochettino. O Rony até empatou para o Atlético Goianiense. No entanto, Alex Vinícius contra e Renato Kaiser confirmaram a vitória do Fortaleza sobre o Atlético por 3-1. Em Bragança Paulista, Raul foi na rede na vitória do Bragantino sobre o Atlético Paranaense por 1-0. Na Arena MRV, com 2 gols do Hulk, o Atlético Mineiro venceu o Vasco por 2-0. O Vasco confirmou a reestreia do Felipe Coutinho. Ele entrou no segundo tempo da partida. No Allianz Parque, com gols do argentino Flaco Lopes e do Gabriel Menino, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-0. E Luiz Henrique foi na rede após assistência do cuiabano na vitória do Botafogo sobre o Internacional por 1-0. Foi a estreia do Roger Machado no comando técnico colorado. Botafogo líder 1, Internacional 0. Já de imediato, os números da classificação, a confirmação do Botafogo, líder da Série A do Campeonato Brasileiro, foi a penúltima rodada. 39 pontos, Palmeiras 36, Flamengo 34, um jogo a menos. Fortaleza, que campanha, em quarto colocado com 32. São Paulo 31, Bahia 30, Cruzeiro 29, Atlético Paranaense e Bragantino 25. O Atlético Mineiro também tem 25 pontos. No outro lado, na página, nós temos aí o nosso representante, Vasco 23, Juventude 21, Internacional 19, Corinthians 18, Criciúma, nosso representante então, 17 pontos, 2 partidas atrasadas, tem o Tigre, Cuiabá 17, zona do rebaixamento, Vitória 15, Grêmio 14, Fluminense 11, o Atlético Goianiense também tem 11 pontos. Última rodada do turno, no meio da semana,
mas com 4 jogos adiados por causa dos playoffs da Copa Sul-Americana. Cruzeiro e Juventude abrindo quarta-feira, 7 horas da noite. Esse jogo vai ser disputado no Mineirão. No Morumbi tem São Paulo e Botafogo. Jogão, hein? 7h30 da noite, lá no Cícero Pompeu de Toledo. Também na quarta, 8 horas em Salvador, tem Vitória e Flamengo. Sequência da rodada, Fluminense e Palmeiras 9h30, no Maracanã. Outro jogo bem interessante aí da rodada, que vai ter também na quarta-feira, 9h30, em Goiânia, Atlético e Bahia. E, por fim, Corinthians e Grêmio na quinta, único jogo na quinta, 8 horas da noite em Itaquera. E na confirmação agora dos jogos adiados, Internacional e Fortaleza, sem data para acontecer, assim como Vasco da Gama e Cuiabá. E ainda Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro. São os jogos adiados, além de Criciúma e Bragantino, por conta da participação aí das equipes do Brasil envolvidas na Sul-Americana. Por exemplo, amanhã o Inter já enfrenta o Rosário Central no Beira-Rio. Quarta-feira tem Bragantino e Barcelona do Equador. Na quinta-feira em Curitiba tem Atlético e Cerro Porteño do Paraguai. E na Arena Pantanal tem Cuiabá e Palestino. 16ª rodada da Série B, quarta-feira o Vila Nova empatou com o Santos lá em Goiânia em 1-1. Quinta-feira, a Chapecoense perdeu lá em São Paulo para o Novo Horizontino 1-0. Sexta teve aí Avaí em campo e ontem o Brusque. O Brusque empatou mais uma vez na Série B. O Botafogo de Ribeirão Preto foi quem saiu na frente com o Alexandro. Na segunda etapa, o quadricolor deixou tudo igual com o Matheus Pivô. Mas a equipe paulista voltou a ficar na frente do placar, e quem fez isso foi o volante João Costa. Só que aos 42 minutos, perto do fim do jogo, Cristóvão empatou novamente. Final, Botafogo 2, Brusque também 2. O Avaí recebeu o Ceará na ressacada e até começou assustando com o William Maranhão. O Leão da Ilha até teve outras chances, mas a rede não foi balançada. Isso pelo lado do Avaí, porque os visitantes marcaram. David Ricardo, de cabeça. O time da capital ainda teve uma última oportunidade com Garcês, mas a bola bateu na trave. Final, Avaí 0, Ceará 1. Classificação, Série B, Campeonato Brasileiro, na tela vertical aqui do Balanço Geral. Santos continua então na frente, 29 pontos, Vila Nova 28, América Mineiro 27, Novo Horizontino 26, Mirassol, Operário 25, Goiás, Sport 24, Avaí, como caiu o Avaí, hein? Oitavo, nono colocado com 23, o Paysandu também tem 23, mas se bem que são só 3 pontos de diferença para voltar para o G4. CRB, Ceará 22, Coritiba, Ponte Preta, Amazonas com 20, Chapecoense 18, zona do rebaixamento, Botafogo de Ribeirão Preto 18, Brusque 15, Ituano 11, Guarani com 7, 17ª rodada, 8 da noite. Hoje, Santos e Coritiba. Amanhã, 7 horas, Chapecoense Sport. Também amanhã, 8 horas, Mirassol e Avaí. Aí na quarta-feira, 9 da noite, na ressacada, o Brusque não vai jogar em Itajaí e sim na capital, enfrenta o Paysandu de Belém. E a equipe feminina de Blumenau se tornou campeã catarinense de basquete sub-22. Foi o primeiro título estadual da temporada. Jogando no ginásio Galegão, o BFB, comandado pela técnica Bruna Rodrigues, venceu a decisão contra o Mampituba, em Criciúma, num jogaço que terminou em 52-50. Muito equilíbrio, portanto, na final. O terceiro lugar ficou com Jaraguá do Sul, que bateu Joinville. A cestinha da competição foi a Monique Gonçalves da Silva, 162 pontos, ela defende o basquete de São José. Parabéns, meninas do basquete de Blumenau. Liga Nacional de Futsal para fechar o esporte. Blumenau empatou com o Moarama do Paraná em 1-1 no ginásio do SESI, gol do Neto, e continua em 21º lugar com 14 pontos na zona do rebaixamento. O time volta à quadra pela 17ª rodada na segunda-feira da próxima semana contra o Foz, no Paraná, Moisés. É isso aí, Emerson Luiz fazendo um raio-x do futebol, do Brasileirão, enfim, competições internacionais. Semana vai ser bastante agitada para os nossos times daqui, hein, Emerson? Com certeza. E também começando as Olimpíadas, é bom lembrar. É verdade, 4 dias? 4 dias, Isso, né? Futebol feminino começa já no meio da semana e aí na sexta tem abertura e vai embora.
Tá certo. Obrigado, Emerson. Um abraço para você. Até amanhã. Bom Até amanhã. descanso. Bom descanso. Valeu, Moisés. Tchau, tchau.